Estamos con el doctor Paulo Perry de Carvalho. Un placer tenerlo aquí en Paraguay. Ya leí varios de sus libros, uno en especial. Y bienvenido a Paraguay. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué tan importante es la oclusión dentaria para el implantólogo? A oclusão é fundamental para o sucesso da implantologia, porque os implantes, diferente dos dentes, eles não têm o ligamento periodontal. E todo o impacto da mastigação vai dissipar para o osso diretamente pelo implante. Ou seja, se nós tivermos situações em que a oclusão está sobrecarregada, eu posso ter o início de perdas ósseas periimplantares e, na sequência, deve evoluir para uma perda do implante. Portanto, a oclusão, a confecção de uma prótese muito bem planejada é fundamental para o sucesso da implantologia. Para el paciente que nos está viendo, de repente quiere portar implante, ¿a partir de qué año es importante tener y cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta para que el paciente pueda ser un paciente para implantes dentarios? A idade mínima para a instalação de implante é quando se encerra o crescimento do complexo maxilomandibular. E isso está ao redor dos 18 anos para o homem e para a mulher. E os requisitos para que possa se instalar implante é que haja qualidade óssea e quantidade óssea. A qualidade óssea significa que o osso deve ter uma densidade capaz de promover a estabilização do implante durante a sua instalação. Outro detalhe da qualidade óssea é a ausência de infecção. E as duas infecções que mais causam perda de implante é a infecção periodontal, a infecção da gengiva, e a infecção derivada de fraturas radiculares. O outro ponto para indicar implante é a quantidade óssea. E o ideal seria que o implante tivesse pelo menos 1 milímetro de osso ao redor de todo o seu corpo. E para isso nós precisaríamos então de ter no mínimo de 5 a 7 milímetros de espessura óssea. É muito difícil acontecer isso, no entanto hoje nós temos técnicas cirúrgicas que fazem a expansão do rebordo alveolar e mesmo alguns instrumentos que auxiliam nessa expansão, como por exemplo as brocas recém-lançadas nos Estados Unidos pelo professor Salah, que se chamam brocas de ósseo-densificação. Então, com isso, é possível se instalar implantes em condições limítrofes de 4 milímetros de espessura óssea, o que antigamente era impossível. E, finalmente, nós precisamos ter a altura óssea. Idealmente, quanto maior o implante, seria melhor o resultado. Muito embora hoje nós tenhamos os implantes curtos, os short implants, que resolvem muito bem a situação de perda ou dificuldade da altura óssea, desde que a prótese seja muito bem planejada para que não haja uma sobrecarga desses implantes curtos. También vimos que en su disertación habló de la potencialidad que le damos al tratamiento, a la intervención con las membranas, los huesos y, por qué no decirlo, también las proteínas, la fibrina específicamente, ¿verdad? Plasma rica en plaquetas. Sim, sim. Hoje não se usa o plasma rico em plaquetas, se usa a fibrina rica em plaquetas, que é o PRF. E é uma situação também está sendo utilizada, associada aos biomateriais, para fazer o que se chama de PRF block ou stick bone. É uma situação
que ainda necessita de uma comprovação científica a longo prazo, para que tudo isso possa ser utilizado sem grandes problemas e sem desajustes com o sucesso e insucesso do procedimento. As membranas que são comercializadas pelas empresas são também artifícios utilizados muito importantes na implantodontia, principalmente quando se quer proteger um biomaterial que é utilizado em proteção de alvéolo, em espaço entre implante e parede óssea, no caso dos implantes imediatos, para os aumentos verticais e horizontais de rebordo, em que algumas vezes são realizados, as membranas são fundamentais, e também para os enxertos sinusais, que hoje se utiliza as membranas tanto para proteger a membrana de Schneider, como também para proteger a parede lateral do seio maxilar, onde se realiza a osteotomia. Então hoje nós temos uma grande quantidade de material e técnicas para que a gente possa instalar implantes onde, há algum tempo atrás, estava contraindicado o uso de implantes para reabilitar o paciente. Vemos también en la parte quirúrgica el tema del levantamiento de seno lateral y por cresta. Sabemos los riesgos, costo-beneficio también. ¿Por cuál nos inclinamos? A indicação de uma técnica ou outra, a técnica transcrestal ou a técnica lateral do seio maxilar, depende do remanescente ósseo. Quando nós temos um remanescente ósseo entre 4 e 7 milímetros de osso primitivo, se pode usar a técnica transcrestal, que ela é menos traumática. Agora, quando nós temos uma quantidade inferior a 4 milímetros, é prudente que se faça o enxerto sinusal com a janela lateral e se instale implantes 6 a 8 meses depois deste procedimento. Vemos también el tema de los éxitos y fracasos en implante con el tema del gap. A literatura ela explica o seguinte, que quando nós temos um espaço entre o implante e a parede óssea, e nós encontramos quando se faz o implante imediatamente após a exodontia, quando esse espaço ele é igual ou superior a 2 milímetros, obrigatoriamente nós deveríamos preencher esse espaço com biomateriais inorgânicos ou orgânicos ou materiais compostos, no sentido de não haver uma perda de volume e com uma consequente perda de estética na prótese. Eu, particularmente, preencho todos os gaps, todos os espaços após as exodontias e instalação de implante, justamente para prevenir defeitos ósseos que poderão prejudicar a reabilitação protética. Vemos también en la clínica que hay muchos casos de clase 1 de Kennedy, en la cual hay espacios en la parte posterior del paciente, ¿verdad? ¿Qué tanto utilizamos la malla de titanio en la clínica? ¿O qué tanto usted utiliza, mejor dicho? A malha de titânio ela seria um procedimento excelente se ela não tivesse tantos problemas pós-operatórios. Por que o problema pós-operatório? Porque nós temos na região posterior de mandíbula um tecido de revestimento demasiadamente fino. E quando nós temos o processo de reparação e de regeneração do tecido mole, do tecido blando, né? Nós temos aí um processo que chama retração tecidual. E nessa retração tecidual, essa malha de titânio ela pode se expor espontaneamente e quando ela se expõe, pode-se perder todo o procedimento cirúrgico realizado. Então, para indicar esta malha de titânio, é necessário que se tenha uma técnica cirúrgica extremamente apurada e difícil de ser realizada, que inclui o descolamento de musculatura sublingual
e que nem todos os colegas têm o treinamento para isso. Portanto, é uma técnica mais invasiva. O professor Urban é um professor que tem grande experiência nessa técnica. No entanto, ele toma muitos cuidados transoperatórios e, além de fazer todo esse descolamento muscular, ele protege toda a área acima do enxerto com membranas de colágeno para facilitar aí a manutenção do procedimento. E, ao invés das malhas de titânio, estão se utilizando também as membranas com reforço de titânio, que nós não temos no Brasil, é uma membrana americana e que tem um custo elevado, tal como uma malha de titânio, mas que em alguns casos é necessário utilizar. O que le poderia fazer ao implantólogo que está mirando? Eu gostaria de pedir aos implantólogos que pensem muito no planejamento. Eu entendo, após talvez 30 anos de implantodontia, que o planejamento é responsável por mais de 90% do sucesso dos implantes. Os implantes, de uma forma geral, eles promovem a osseointegração. Todos os implantes que estão comercializados e que são legais, eles têm uma boa qualidade e promovem a osseointegração. No entanto, nós precisamos instalar implantes onde a prótese exige. Portanto, eu preciso fazer o que se chama de planejamento reverso. Planejar a prótese antes para instalar os implantes onde realmente há necessidade para reabilitar aquele paciente. E instalar implantes com responsabilidade. Temos inúmeros cursos no Brasil e algumas situações que nos encaminham de implantes mal posicionados, implantes que nós temos que remover, implantes que desagradam o paciente e que pode trazer consequências ao profissional. Então nós pedimos ao paciente, como eu peço a todos os nossos alunos, que planejem os implantes com critério, avaliando a quantidade, a qualidade óssea. Se não houver osso, indique o enxerto antes da cirurgia. Se houver osso e não tenha tecido mole de qualidade, tecido blando, tecido gengival de qualidade recobrindo o tecido ósseo, vamos fazer a cirurgia preparatória de enxerto de tecido conjuntivo, enxerto de tecido epitelial, para melhorarmos as condições e para que o nosso paciente melhore a sua qualidade de vida y saia realmente satisfeito do tratamento que nós propusemos. Así estuvimos con el doctor Paulo Perry, un placer tenerlo, un lujo. Muchas gracias. Muito obrigado pela entrevista.